Olá! Essa videoaula abordará sobre a percepção e o processamento de informações, com base no capítulo 9 do livro Ergonomia, Projeto e Produção, de Ichiro Ida. Ela foi desenvolvida para a disciplina de Engenharia do Trabalho da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os tópicos abordados nessa videoaula serão sensação e percepção, memória humana, organização da informação, processamento da informação e tomada de decisões. Percepção e processamento de informações. Geralmente, confundimos informações com as notícias transmitidas por jornal, TV ou fala. Essa é a ideia no senso comum. Mas, num sentido mais geral, a informação pode ser considerada uma transferência de energia que tenha algum significado em uma dada situação. Então, por exemplo, uma luz que se acende e apaga, um ponteiro que se move ou uma sirene que toca são situações em que há transmissão de informações. Para ocorrer a transmissão da informação ou comunicação, é necessário haver uma fonte, um meio e um receptor. A ergonomia moderna estuda principalmente os sistemas onde predominam os aspectos sensoriais, ou seja, aqueles ligados à percepção e o processamento de informações, e os aspectos relacionados à tomada de decisões. Isso envolve o processo de captar as informações, ou seja, a percepção, o armazenamento, que é a memória, e o seu uso no trabalho, que é a decisão. Esse estudo passou a ganhar uma maior importância a partir da década de 80, com a crescente difusão da informática para a automação e a robotização do trabalho. Nesse novo contexto, houve uma grande alteração da função humana no trabalho, ou seja, muitas tarefas repetitivas e que exigiam o uso da força foram transferidas para as máquinas e restou ao homem as tarefas de programação, manutenção, comando e controle das máquinas. E o desempenho desses sistemas modernos ele depende muito da percepção humana para captar as informações e tomar decisões e da própria comunicação entre as pessoas no ambiente de trabalho. Desse modo, a ergonomia passou a estudar os aspectos cognitivos das interações entre as pessoas e o sistema de trabalho para que projetos de máquinas mais eficazes fossem realizados. Sensação e percepção. Sensação e percepção são etapas de um mesmo fenômeno, envolvendo a captação de um estímulo ambiental e transformando-o em cognição. Sensação refere-se ao processo biológico de captação de energia ambiental. Essa energia é captada por células nervosas dos órgãos sensoriais sob a forma de luz, calor, pressão, movimento, partículas químicas. A energia captada ela é convertida em um impulso eletroquímico que se transmite ao sistema nervoso central, onde pode ou não ser processado. Para que haja sensação, é preciso que a energia ambiental, estimuladora das células nervosas, esteja dentro de um limite chamado limiar. Quanto mais intenso for o estímulo, mais facilmente ele será detectado e as respostas também serão mais rápidas. Contudo, existe um limite superior, e acima desse limite, a sensação pode ser dolorosa. Os seres humanos, por exemplo, não conseguem captar sons abaixo de 20 Hz, que é o limiar da audição, mas também não conseguem captar os sons acima de 20.000 Hz, que é o limiar da sensação dolorosa. Também é importante destacar que cada tipo de impulso captado pela sensação é transmitido para uma área específica do sistema nervoso central. Então, existem partes do cérebro que processam impulsos visuais, mas não processam, por exemplo, impulsos auditivos ou olfativos. Percepção é o resultado do processamento do estímulo sensorial, dando-lhe um significado. Os estímulos recebidos, eles são organizados e integrados em informações significativas sobre objetos e ambiente. Nesse processo, são usadas informações já armazenadas na memória para converter as sensações em significados, relações e julgamentos. Como na percepção existe essa comparação com informações que já estavam armazenadas na memória, a percepção também depende de experiências anteriores e de fatores individuais, como a personalidade, o nível de atenção e as expectativas das pessoas. Se considerarmos, por exemplo, a leitura de um texto,
As letras impressas no papel, elas são convertidas em sensações pelas células fotossensíveis dos nossos olhos. Esses estímulos, eles são conduzidos pelo nervo óptico até o lobo occipital do cérebro, onde são decifrados com o uso da memória. A percepção da letra A, por exemplo, está ligada à identificação de suas formas e o seu reconhecimento em comparação com um padrão armazenado na nossa memória. Estágios da percepção. O processo de percepção ocorre em 2 estágios. Inicialmente, identifica-se algo diferente no ambiente, que desperta a atenção. Esse processo ele ocorre de forma automática e se chama pré-atenção. Nessa fase, são detectadas apenas as características mais globais do objeto, como a forma, as cores e movimentos. Um exemplo disso é avistar ao longe um objeto se movimentando com o formato de uma bola. Isso seria a pré-atenção. Em um segundo momento, chamado de atenção, existe uma focalização dos sentidos naqueles aspectos interessantes que foram observados na fase de pré-atenção. Contudo, nessa fase de atenção ocorre um reconhecimento, ou seja, as informações recebidas são comparadas com outras informações que estão guardadas na memória. Na fase de atenção, portanto, seria possível reconhecer que o objeto que avistamos ao longe era realmente uma bola, a qual foi utilizada em um jogo, num importante campeonato que estivemos presentes, ou seja, informações que estavam guardadas em nossa memória. Memória humana. A memória está relacionada com transformações das sinapses da estrutura neural do cérebro. O cérebro utiliza esse mecanismo para armazenar algumas informações percebidas, visando a utilização em um momento posterior. No processo de memorização, as informações ambientais são captadas, interpretadas, filtradas e armazenadas em 3 níveis de processamento, que são o registro sensorial, relacionado à sensação e à percepção, a memória de curta duração e a memória de longa duração. Memória de curta duração. A memória de curta duração também recebe o nome de memória de trabalho ou de curto prazo, e ela retém as informações por períodos extremamente curtos, que variam entre 5 a 30 segundos. No final desse tempo, essas informações são completamente esquecidas na maior parte das vezes. Um exemplo disso é quando alguém dita o número de um telefone para nós. O número fica guardado na nossa memória até que a gente anote num papel. Se esse processo demorar mais do que 30 segundos, nós não seremos mais capazes de lembrar o número. A memória de curta duração está associada a circuitos autorregenerativos de neurônios que se ligam e desligam rapidamente. A capacidade média de retenção é de 7 unidades não relacionadas entre si, ou seja, não vale, por exemplo, o número de letras em uma palavra ou uma sequência lógica de números. Se em um determinado momento já houver 7 unidades na memória de curta duração e chegar uma nova unidade, será descartada uma unidade antiga para se inserir aquela nova. Portanto, a informação armazenada ela pode ser perdida tanto pelo tempo decorrido como pela sobrecarga. Além disso, ela pode ser confundida com a ocorrência de outras informações simultâneas, mesmo que seja por poucos segundos. Essas tarefas que exigem um uso simultâneo de diversos canais de informação provocam uma grande sobrecarga mental. Memória de longa duração. A memória de longa duração ou de longo prazo é aquela que retém informações por um tempo maior. Ela está associada a modificações na estrutura da célula nervosa de caráter mais duradouro, e não a circuitos que se ligam e desligam. Além disso, a memória de longa duração tem uma capacidade grande de armazenamento se compararmos à memória de curta duração. Outra característica da memória de longa duração é que ela possui um caráter associativo, ou seja, as novas informações são melhor fixadas quando se conectam com a rede neural já existente no cérebro. Essa rede apresenta certas rotas que podem ser seguidas quando se tenta relembrar uma informação memorizada. A inclusão de novas informações na memória de longa duração é lenta, porque é preciso estabelecer essas conexões com a rede existente e promover as transformações sinápticas. Algumas diferenças entre as memórias de curta e longa duração estão destacadas nessa tabela.
Em relação à capacidade de armazenamento, percebe-se que a memória de curta duração possui, em média, um armazenamento de 7 itens, podendo variar para mais ou para menos com 2 itens. Já a memória de longa duração possui uma grande capacidade de armazenamento. Quanto ao tempo de retenção, a primeira retém informação de 5 a 30 segundos e a segunda retém informação por muitos anos. Em relação à forma de codificação, a memória de curta duração é de natureza fonética, ou seja, relaciona-se mais com os aspectos formais do que aqueles conceituais da informação. Então, a MCD tende a confundir palavras que possuem sons semelhantes, como são, som, tom, bom, mas não confunde palavras diferentes que têm significados semelhantes, como negro, preto e escuro. Com a memória de longa duração, ocorre o contrário. Ela relaciona-se mais com os aspectos semânticos ou conceituais e tende a confundir informações de conceitos semelhantes, como diagrama e gráfico. Quanto à perda de informação, na memória de curta duração ocorre concorrência com outros sinais. Já na memória de longa duração, existe uma dificuldade para relembrar. Memória declarativa. A memória declarativa contém informações de natureza estática, ou seja, um estado de coisas. Além disso, é organizada por estruturas semânticas, categorias, esquemas, classes, grupos. Quem recita uma poesia, por exemplo, utiliza a memória declarativa. Já a memória operacional relaciona-se com o saber fazer. Ela é estruturada pelas regras de produção que indicam que, se houver uma determinada condição, uma certa ação poderá ser praticada. Saber acessar a internet, por exemplo, é utilizar a memória operacional. Esquecimento. Esquecimento é a incapacidade de recuperar informações memorizadas. Isso decorre do arquivamento da informação no local errado. Quando isso ocorre, não conseguimos localizar a informação correta na memória. Além disso, a memória está relacionada também com determinadas ocasiões e circunstâncias. Existem as causas emocionais também, pois podemos esquecer os fatos desagradáveis que ocorrem em nossa vida. O esquecimento também pode estar relacionado com a degeneração das células nervosas em pessoas idosas ou aqueles que sofreram um acidente vascular cerebral. Os erros no uso da memória são muito comuns. Eles poderão ser evitados ou corrigidos conhecendo-se os mecanismos que provocam o seu aparecimento. Alguns tipos de erros são o erro de transposição, que é o que ocorre quando 2 ou mais dígitos têm as suas posições trocadas, o erro de substituição, que ocorre quando um conjunto diferente é lembrado no lugar daquele correto, o erro de conservação, que acontece quando um algarismo que apareceu anteriormente é repetido de forma indevida, e erro de omissão, que ocorre quando se esquece um elemento de uma sequência, produzindo um espaço vazio. Para evitar esses tipos de erros, foi introduzido o dígito verificador ou de controle. Existem também algumas maneiras práticas de reduzir a incidência desses erros. Aperfeiçoamento da memória de curta duração. Apesar desse tipo de memória ter uma capacidade extremamente pequena e ser rapidamente perecível, ela tem uma importância fundamental na ergonomia, pois é através dela que as instruções são convertidas em ação. Isso significa que essa pequena capacidade deve ser utilizada da melhor maneira possível. Para isso, algumas estratégias podem ser utilizadas, como, por exemplo, fazer agrupamento, utilizar letras no lugar de números, fazer diferenciação e verbalizar. Aperfeiçoamento da memória de longa duração. Alguns truques simples podem ser utilizados para facilitar a capacidade de memorização dos indivíduos, como, por exemplo, construir redes neurais. A memória de longa duração é de natureza semântica associativa, ou seja, conectam-se pelos seus significados. A memória organiza-se em uma série de nós de uma rede que associam palavras com conceitos. Então, por exemplo, ao falarmos família, isso está associado com pais, filhos, casa. Dessa forma, é necessário puxar o fio da meada através de conceitos. Outro truque importante é utilizar informações-chaves. As informações podem ser classificadas por grupos semânticos, colocando-as em categorias ou classes já existentes na memória de longa duração. Atribuir significados.
Às vezes, números não relacionados entre si podem ser associados com outros que tenham um significado para a pessoa, como, por exemplo, uma data de aniversário. Formar palavras mnemônicas. Um truque muito usado para memorizar sequências de nomes é o de formar novas palavras utilizando as iniciais desses nomes, de forma que tenham sons pronunciáveis. Um exemplo disso é a palavra reficofage, utilizada em taxonomia para lembrar reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Por fim, uma última dica é construir imagens visuais. Outra regra mnemônica bastante utilizada é a de associar itens com imagens visuais, que são disponíveis em grande número e variedade na memória de longa duração, criando associações novas. Organização da informação. Capacidade do canal. O conceito de capacidade de canal é aplicado em dois tipos de situações. A dimensão de estímulo, que está relacionada à audição, visão, e o segundo conceito se refere ao limite superior da quantidade de informações que pode ser recebida e processada pela pessoa. Esse limite situa-se entre 40 e 50 bits por segundo. Acima disso, a pessoa fica estressada e começa a perder informações. Experiências realizadas em laboratório demonstram que há uma relação linear entre a quantidade de estímulos recebidos por minuto, x, e o número de erros, y, cometidos na leitura de dispositivos visuais. A equação, então, fica y igual a 0,11x menos 16,67, com y maior que zero. Sinais simultâneos. Os sinais simultâneos acontecem quando o operador deve dividir a sua atenção entre dois ou mais estímulos relevantes apresentados ao mesmo tempo. Por exemplo, um digitador utiliza preferencialmente a visão, mas ele também pode receber um aviso sonoro, uma ligação. Quando ocorrem sinais simultâneos, em geral, há interferência de um canal sobre o outro. Assim, a capacidade do conjunto fica menor que a soma das suas capacidades isoladamente. A interferência de um sinal sobre o outro é chamada de mascaramento. Um motorista que utiliza o celular enquanto dirige tem o seu tempo de reação aumentado em 0,5 segundos quando sua memória está ocupada com uma tarefa adicional. Por isso, não se recomenda a utilização do telefone celular quando se está dirigindo. Além disso, as experiências realizadas com sinais simultâneos indicam que eles provocam facilmente uma degradação no desempenho e, portanto, devem ser evitados na medida do possível. Algumas condições que favorecem a percepção de sinais simultâneos são a utilização de diferentes canais para os sinais simultâneos. Ao utilizar o mesmo canal, deve haver uma diferenciação da natureza dos sinais para reduzir o mascaramento e deve-se estabelecer algum tipo de critério de prioridade para os sinais mais importantes. Sinais redundantes. Os sinais redundantes destinam-se a criar uma situação de duplicidade, ou seja, são apresentados estímulos por dois ou mais canais diferentes para o mesmo propósito. O caso mais comum é o sinal auditivo, que se superpõe ao sinal visual para transmitir a mesma informação, um confirmando o outro. Em um experimento realizado em laboratório foram utilizados dois tipos de sinais. Os sinais visuais eles eram apresentados em um monitor e os sinais auditivos consistiam de ruídos claramente audíveis na faixa de 300 a 900 Hz. Medindo-se a percepção dos mesmos de forma isolada e depois conjuntamente, foi observado que a percepção média do sinal visual ficou em 28,6%, a percepção média do sinal auditivo ficou em 54,9% e a percepção média do sinal duplo, ou seja, auditivo e visual, ficou em 61%, o que demonstrou que ele apresentou um melhor desempenho do que os sinais isolados, tanto no nível de percepção quanto em relação ao tempo de reação. Algumas vantagens dos sinais redundantes são apresentadas a seguir. Eles podem ser utilizados com bons resultados para se criar um estado de alerta para a mensagem a ser transmitida posteriormente por um outro canal, e de forma semelhante, eles também podem ser úteis para concentrar a atenção em algum objeto específico dependendo do ruído percebido. Ruído. O ruído é um estímulo desagradável ou indesejável que pode atrapalhar a percepção do sinal. Entretanto, é importante destacar que existe um componente subjetivo para classificar um som em agradável ou desagradável. Então, a mesma música pode ser agradável para uma pessoa,
mas pode ser considerada um ruído pelo vizinho, já que ele está interessado em, por exemplo, assistir à TV. A discriminação de um estímulo pode ser feita de forma absoluta ou relativa. O julgamento absoluto é feito isoladamente, sem comparações. O julgamento relativo ocorre quando há a possibilidade de comparar dois ou mais estímulos entre si. Em uma situação de trabalho, por exemplo, os estímulos normalmente aparecem isolados, ou seja, eles devem ser discriminados de forma absoluta. Instruções verbais. As instruções verbais são aquelas transmitidas por meio de palavras escritas ou faladas. Elas são importantes pois é o principal meio de se transmitir informações entre as pessoas e elas podem assumir diversas formas. Algumas tendem a facilitar e outras tendem a complicar a transmissão de informações. Geralmente, as instruções verbais são mais facilmente compreendidas quando se tomam os seguintes cuidados: construir frases curtas e simples, separar diferentes ações em frases distintas, utilizar a voz ativa e não a passiva, e utilizar a forma afirmativa e não a negativa. Frases negativas e passivas. De forma geral, as instruções devem ser transmitidas em frases mais simples, afirmativas ou ativas. Elas são mais fáceis de serem compreendidas, memorizadas e lembradas. As formas negativas e passivas geralmente provocam atraso na compreensão e podem causar erros de memorização. Vamos analisar alguns exemplos. Na forma afirmativa, o botão vermelho liga a máquina. Na forma negativa, o botão verde não liga a máquina. Na forma passiva, a máquina é ligada pelo botão vermelho. Dessa forma, vemos que, embora as frases tenham o mesmo objetivo, nem todas são igualmente entendidas pelo operador. Algumas podem exigir um tempo a mais para serem entendidas e outras são mais fáceis de serem memorizadas e lembradas. De acordo com Broadbent, algumas experiências mostraram que as instruções transmitidas na forma negativa ou passiva muitas vezes são memorizadas na forma afirmativa e então, na hora de serem lembradas, podem sofrer inversões ou interpretações que podem alterar o sentido. Redação de textos. Na redação de textos, os conceitos ou objetivos devem ser apresentados em primeiro lugar. Depois vem o contexto, com a explicação, o histórico, exemplos. Isso se aplica em textos, mas também em redação de projetos, relatórios. Os manuais de instruções que acompanham os produtos muitas vezes não são claros ou pressupõem conhecimentos e habilidades que a maioria dos usuários desses produtos não possuem. Isso ocorre pois muitas vezes as instruções são redigidas por especialistas que se expressam como se estivessem dirigindo-se a seus colegas de profissão e não ao público em geral. Por isso, duas dicas importantes são testar as instruções com uma amostra representativa do público-alvo e organizar as ações em itens em vez do texto corrido. Temporalidade da informação verbal. A fala tem o problema da temporalidade, ou seja, ela é rapidamente perecível no tempo, devido à reduzida capacidade da memória de curta duração. Um exemplo disso é a informação sobre as condições meteorológicas que um piloto em voo recebe da torre de controle do aeroporto. Ele deve reter essa informação durante algum tempo na memória de curta duração para a tomada de decisões. Nesse caso, a solução recomendada é a apresentação dessas informações em quadros, telas ou displays que mantenham a informação disponível por mais tempo. Comunicação verbal na aviação internacional. Na aviação internacional, as comunicações ar-ar, terra-ar e ar-terra são feitas em língua inglesa. Contudo, um grande problema é a questão de sinônimos e sotaques. E para resolver o problema do sinônimo, selecionou-se um vocabulário padrão com um número limitado de palavras. Nesse caso, a tripulação de voos internacionais é treinada para reconhecer cada palavra do vocabulário padrão no sotaque daqueles países incluídos na rota. Instruções verbais e a memória. Muitas tarefas dependem da correta lembrança de instruções verbais. Contudo, isso depende da forma como essas informações são apresentadas e memorizadas. Por exemplo, a sequência das palavras deve corresponder à mesma sequência das operações. Além disso, as instruções devem enfatizar a maneira correta de realizar uma tarefa. Outro elemento importante são as informações-chave que servem para puxar a rede neural correspondente. E, por fim, as expectativas do receptor, porque as pessoas conseguem perceber melhor aquelas informações que, de certa forma, já eram esperadas. Processamento da informação.
Os estímulos captados pelos órgãos sensoriais são transmitidos ao sistema nervoso central por meio de conexões entre células nervosas, que formam uma cadeia chamada via aferente. Após serem processadas, elas retornam pela via eferente aos órgãos de ação, produzindo respostas. Tempo de reação. Trata-se do intervalo de tempo entre a recepção de um estímulo e a emissão da resposta pelo organismo. O tempo de reação sofre influência direta do grau de incerteza da resposta, ou seja, quanto maior o número de alternativas a serem selecionadas, maior será o tempo de reação. Esse tempo pode ser expresso matematicamente pela lei de Hick-Hyman, em que TR, ou seja, o tempo de reação, é igual a A mais B log na base 2, N, em que N é o número de possíveis pares de estímulos-respostas equiprováveis, ou seja, que possuem probabilidades iguais de ocorrência. Como o log de 2n é equivalente à quantidade de informações contida em um estímulo, podemos substituí-lo por h, e h é a quantidade de bits contida no estímulo. Alguns fatores influenciam no tempo de decisão. São eles a complexidade, a compatibilidade entre o estímulo e a resposta e a expectativa para a recepção do estímulo. Esses fatores tendem a aumentar o tempo de resposta e também tendem a aumentar a frequência de erros nas respostas. Seletividade. Em condições de saturação, as pessoas têm capacidade para selecionar aquelas informações que são mais importantes para a tarefa em execução ou para as quais os seus sentidos estão mais ligados. Assim, elas podem aumentar a sensibilidade para certos estímulos. Por exemplo, uma mãe pode ouvir o choro do seu bebê durante uma festa barulhenta, enquanto o mesmo passa desapercebido para outras pessoas. No trabalho, um inspetor de qualidade pode identificar mais riscos e defeitos na pintura quando estiver atento. Nível de excitação. O nível de excitação de uma pessoa influencia na sua capacidade de percepção e nas respostas fisiológicas. Essa excitação pode ser verificada por diversas técnicas, como a eletroencefalograma do córtex cerebral, a temperatura corporal, pulsações e níveis hormonais de adrenalina. Influência do nível de excitação na captação de estímulos. A captação dos estímulos depende do nível de excitação. Esse nível é mínimo no estado do sono e vai aumentando com um estado de alerta até atingir o máximo. Após esse ponto, se a excitação continuar aumentando, a captação dos estímulos decresce, passando-se por estados de perturbação emocional, desorganização e pânico. Portanto, as pessoas apresentam baixo desempenho nos dois extremos, tanto nos casos de baixa como de alta excitação. Há um nível intermediário entre esses dois extremos em que a pessoa apresenta um desempenho ótimo. Vigilância. Trata-se da capacidade de manter elevada atenção. Algumas providências para melhorar a vigilância são: o sinal auditivo deve estar pelo menos 5 decibéis acima do ruído ambiental. A duração do sinal visual deve ser de 2 a 3 segundos. A redundância, sinais auditivos e visuais, melhora a percepção. A realimentação das informações e o conhecimento dos resultados ou consequências da operação ajuda a manter a vigilância. E a diminuição das incertezas melhora a percepção, por exemplo, com sinais padronizados para cada tipo de evento. As mudanças das condições ambientais também contribuem para manter a vigilância. Por exemplo, motoristas de caminhão que fazem longos percursos à noite costumam abrir a janela periodicamente para tomar rajadas de ar frio, o que faz com que eles fiquem mais atentos, melhorando a vigilância. Realimentação. A realimentação ou feedback é um sinal emitido pelo sistema como resposta a uma ação executada pelo trabalhador. Esse sinal pode indicar que a ação foi corretamente executada. Um outro tipo de sinal pode indicar que houve erro. É provável que a realimentação facilite o espírito de competição entre as pessoas. De acordo com o Chapunis, isso foi comprovado no caso de um trabalho repetitivo com contadores mecânicos facilmente visíveis. Esse experimento foi realizado com 2 grupos que não tinham experiência anterior na tarefa e ambos trabalharam 2 semanas em condições semelhantes sem supervisão. Com uma única diferença: os contadores mecânicos de um grupo tinham sido cobertos, de modo que as pessoas não ficavam sabendo quantas peças tinham sido processadas.
Ao final de 2 semanas, o grupo com o contador visível havia processado 81.300 peças e aqueles com o contador oculto apenas 37.400 itens. Portanto, o primeiro apresentou uma produtividade 117% superior com esse simples artifício. As informações memorizadas podem ser classificadas em 2 tipos básicos: memória verbal, que tem propriedades fonéticas e acústicas e armazena informações linguísticas como palavras e números, e memória espacial, com propriedades visuais e armazena informações analógicas e pictóricas como figuras, desenhos e mapas. Muitas vezes, a lembrança de informações verbais e espaciais armazenadas simultaneamente ocorre mais facilmente para um dos tipos. Isso ocorre, por exemplo, quando conseguimos nos lembrar das feições de uma pessoa, que é a memória espacial, mas esquecemos o nome dela, que é a memória verbal. Processamento de códigos semelhantes. Trata-se do processamento de informações de uma forma mais eficiente devido à compatibilidade entre a modalidade da informação e a forma que ela se apresenta. As informações possuem 2 dimensões, como mostrado nessa figura: a modalidade, que pode ser auditiva ou visual, e o formato ou código, que pode ser verbal e espacial. Além disso, essas possibilitam 4 combinações entre modalidades e formatos: auditivo-verbal, que é a fala normal; auditivo-espacial, que apresenta sons com terceira dimensão; visual-verbal, com textos impressos; e visual-espacial, com figuras, elementos análogos e pictóricos, como gráficos, cartazes, TV, cinema. O processamento de informações será mais eficiente se houver a compatibilidade entre a modalidade da informação e a forma de apresentá-la. Expectativa da informação. Expectativa é uma informação esperada. Essa expectativa é construída pela pessoa. Isso ocorre, por exemplo, quando o sinal vermelho do controle de tráfego apaga-se. Então, há a expectativa da luz verde se acender. A percepção é facilitada se a informação fornecida de algum modo corresponder à sua expectativa, ou seja, se ela coincidir com a informação esperada. Tomada de decisões. Decisão é a escolha de uma entre diversas alternativas, cursos de ação ou opções possíveis. Algumas decisões, como a escolha de roupa que vestiremos no dia, são relativamente simples. Outras, como a de um jovem que escolhe a sua profissão, são mais complexas. O processo decisório funciona utilizando tanto a memória de curta duração como a de longa duração, e a principal causa da dificuldade das decisões complexas está na baixa capacidade da memória de curta duração. Os modelos mais recentes para a tomada de decisão consideram 3 etapas: a coleta de informações, em que, quanto melhor a qualidade das informações, melhor poderá ser também a qualidade da decisão; a avaliação, em que as informações coletadas servem para avaliar a situação, comparando-as com os conhecimentos que a pessoa já possui; e, por fim, a seleção da opção, ou seja, escolhida uma opção, é necessário descrevê-la detalhadamente e providenciar os instrumentos necessários para a implementação dela. Objetivos conflitantes. Os objetivos conflitantes ocorrem quando há oposição entre as alternativas possíveis. Essas situações são muito frequentes em tarefas de controle na indústria. Por isso, é de extrema importância que os critérios de decisão não fiquem ao acaso ou ao livre-arbítrio do trabalhador. Se for constatada uma tendência de decisões inadequadas, é importante que algumas providências sejam tomadas, como, por exemplo, o estabelecimento claro de uma hierarquia de decisões. Além disso, é importante a definição de uma política da empresa, em que ela pode privilegiar certas orientações que deem maior segurança aos trabalhadores, garantam a qualidade dos produtos e a satisfação dos clientes. Em muitas empresas, essas orientações são adotadas até como lemas temporários ou permanentes de atuação, como, por exemplo, a política do defeito zero. Desvios introduzidos pela percepção humana. A percepção humana introduz diversos tipos de desvios que podem influenciar nas decisões. Eles são decorrentes tanto da limitação natural, como pela inclinação para obter resultados esperados ou julgados mais favoráveis, como, por exemplo, aqueles que seus chefes gostariam. Esses desvios ocorrem de forma natural e ninguém está livre de suas influências. Os desvios mais importantes são a simplificação, a tendência conservadora,
a tendência central, a predominância de fatos mais recentes, a influência de fatores estranhos, a preferência do observador e a utilidade marginal decrescente. Portanto, ao tomar as decisões, é de fundamental importância reconhecer a influência dessas tendências. Na medida do possível, pode-se fazer uma depuração promovendo um desconto para que a verdade seja reestabelecida. Bom, essa foi a nossa videoaula de hoje. Muito obrigada por ter assistido até o final e qualquer dúvida pode colocar nos comentários que nós respondemos. Até a próxima!